Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, A Cruz ou o Ascetismo. Segunda-feira, ler com oração Romanos 10:17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O plano terrenal em oposição ao plano espiritual. Nesta semana, dentro do tema geral, Cristo, o centro conector da obra de Deus, entraremos na mensagem A Cruz ou Ascetismo, baseada no capítulo 2 de Colossenses, versículos de 20 a 23. Ainda na época de Paulo, alguns trouxeram para a igreja ensinamentos diferentes, com o objetivo de anular a cruz de Cristo, impelindo os irmãos a buscar aperfeiçoamento na carne, segundo a influência da religião judaica, da filosofia grega e do misticismo oriental. Essa mistura maligna gerou correntes como o gnosticismo, o ascetismo e o monasticismo. Em geral, seus adeptos entendiam que os sofrimentos do homem provinham do corpo da carne do pecado e, na esperança de vencer a carne, submetiam-se a severos sofrimentos, extensas vigílias, rigorosos jejuns e rígidos castigos corporais. Isso se mostrou como mais um ardil de Satanás com o intuito de privar as pessoas da realidade do viver cristão. Contudo, a palavra nos ensina que é o viver pela fé, guiado pelo Espírito, que vence a carne do pecado, mortificando seus feitos. Estamos muito alegres, pois vemos nestes dias o Senhor fazendo grandes coisas entre nós. Não que sejamos melhores, pelo contrário, somos as coisas loucas e desprezíveis deste mundo. Somos o pequenino rebanho, mas aprove a Deus nos dar seu reino. O Senhor quer envolver a todos nós nesta obra, inclusive crianças e adolescentes. No final dos tempos, Deus nos prepara com força total na luta para estabelecer seu reino na terra. No passado, não dávamos a devida atenção ao engajamento de adolescentes e pré-adolescentes. Mas graças à luz do Senhor, vimos que eles são uma força muito importante no exército de Deus para trazer o Senhor de volta. Na época da saída do povo de Israel do Egito, Faraó tentou negociar com Moisés para deixar sair apenas parte do povo. Entretanto, Moisés e Arão mantiveram-se firmes e disseram: não, nós vamos sair não somente nós, mas nossos velhos, nossos jovens, nossas crianças, como também nosso gado, nosso rebanho, nossos bens. Caminho de 3 dias para o deserto, a fim de servir ao Senhor, porque o Senhor quer todas as forças de seu povo para servi-lo. Êxodo capítulo 3, versículo 18, parte B, e capítulo 10, versículo 9. Nos dias atuais não é diferente. Temos de sair para servir ao Senhor com nossos bens para ofertar a Ele e junto com nossas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos e os da terceira idade. Todos devemos servir ao Senhor. Hoje não podemos mais viver sob a influência da natureza caída, buscando apenas as coisas palpáveis e visíveis do plano terreno, pois no dia em que recebemos a palavra do Evangelho e cremos em Jesus, recebemos uma nova vida. E a fé foi gerada em nosso interior, graças a Deus. Assim como regenerados em Cristo, não mais vivemos pelas coisas terrenas, mas pela fé vivemos na esfera espiritual, na dimensão da eternidade onde Deus habita. Não podemos voltar a viver pelas coisas terrenais, como estávamos habituados a fazer. Quem não vive na dimensão da fé não consegue adorar o Deus invisível. Por isso buscará coisas palpáveis como imagens e esculturas para substituir o que é da fé. Foi assim que surgiu a idolatria.
A fé veio por intermédio de Jesus Cristo. Com a chegada de Cristo, a lei, que servira de tutor para o povo de Israel no Antigo Testamento, deixou de ter serventia, como está escrito em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O homem que vive na esfera terrenal prefere fazer obras, tentando alcançar um nível elevado de espiritualidade, como se isso fosse agradar a Deus. Os colossenses entraram por esse caminho, mas Paulo deixou claro que é pelo ouvir da fé que recebemos o Espírito, não pelas obras da lei. Gálatas 3:2 diz: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Talvez alguns cristãos pensem que por sua eloquência e habilidade de pregar, fazem a obra de Deus. Todavia, a obra de Deus não é feita no plano terrenal, mas na esfera do Espírito, por meio da fé. Mediante a fé, temos acesso aos fatos espirituais da dimensão de Deus, onde Cristo está. No plano espiritual, quem faz a obra é Deus. Por causa da dificuldade do homem em viver pela fé que vem pela palavra, surgiram os problemas abordados na Epístola aos Colossenses. Que o Senhor nos guarde disso. Pergunta de hoje: por que não precisamos mais viver buscando as coisas do plano terreno? Leitura de apoio: Vida Cristã 110%, capítulo 1 de Pedro Dong. O Viver dos Filhos de Deus, capítulo 5 de Dong Ulan. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.